Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde Max, o programa onde exploramos como manter um estilo de vida saudável e de alta performance. Hoje temos a honra de receber Everton Oliveira, um treinador de alta performance que trabalha com alguns dos maiores atletas do mundo, como campeão do UFC Alexandre Pantoja, além de atletas de MMA, pilotos de corrida, jiu-jitsu e muito mais. Vamos descobrir como ele ajuda esses campeões a se manter no topo e quais os segredos para alcançar o máximo de desempenho. Everton, seja muito bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho junto com todos esses atletas de alta performance. E para começar, você como treinador, o que você diria que é o papel do treinador além da questão física com esses atletas? Então, como preparador físico, obviamente eu tenho que buscar sempre o meu melhor dentro da especificidade de cada esporte. Porém, quando a gente trabalha com alta performance, a gente acaba tendo um relacionamento, uma conexão muito forte com cada atleta. E isso faz com que a gente tenha que entender cada necessidade. Então, o atleta, como qualquer um de nós, ele passa por uma montanha-russa de emoções, desgastes físicos, a questão mental, então tudo isso é muito importante e às vezes sobra para nós treinadores auxiliar cada um deles, né, nessas questões. Então a questão emocional é muito importante. Então você diria que para esses atletas de alta performance, o que faz o diferencial é a mentalidade, a emoção? Sim, eu costumo dizer para todos eles que estar pronto fisicamente, tecnicamente, isso é o básico. Se eles não estiverem prontos, eles não conseguem performar. Porém, o que vai definir o quanto vai ser essa performance, essa é a questão mental. É o quanto eles estão no controle das emoções dentro do dia da competição. Então, tudo isso faz com que tenha uma diferença na performance deles. Interessante. E assim, como você lida com várias modalidades diferentes, corrida de carro, jiu-jitsu, MMA, como que você adapta esses treinos para cada um deles? Tem algo em comum também? Então, a grande maioria dos esportes que eu trabalho são esportes individuais. Então, cada um tem sua peculiaridade, né? O MMA, ele é um esporte individual, porém tem um misto de artes marciais envolvidas, um misto de esportes, né? Então, wrestling, o boxe, o jiu-jitsu. Então, dentro da preparação física, eu tento potencializar cada atleta que eu trabalho, de diferentes categorias, em prol da luta. No automobilismo, os atletas têm que estar fortes o suficiente, resistentes e com preparo cardiorrespiratório muito alto para poder suportar o desgaste que o carro oferece. Então, a força G é muito alta e o corpo deles absorve. O estresse de estar pilotando a 300 km por hora e ter que desempenhar controle de carro, a própria competitividade entre os pilotos, então tudo isso gera um estresse físico muito grande. Eu trabalho com atletas de triatlon, então eles têm que se superar quando vão fazer um Ironman, por exemplo. Então chega um determinado momento que eles chegam no limite e eu costumo sempre comentar com eles que existe até uma regra dentro dos Navy SEALs que eles chamam de 40%, que quando você chega no seu limite, você praticamente está a 40% do seu potencial. Então você ainda tem 60% para desenvolver dentro da sua performance. Então você chegou no limite, é importante você acreditar que você consegue trabalhar além do limite. Então eu sempre tento alinhar isso dentro do trabalho da preparação física com eles. Que interessante. Então esse limite é um limite mental? Sim, porque chega um determinado momento que você começa a ter uma briga interna até onde você consegue superar aquele desgaste físico. E quando você entra num estado de flow, que é um estado onde você consegue manter o autocontrole, você vê que você consegue
performar ainda mais. Então, quando você imagina que você chegou no limite, você consegue perceber que você pode ir um pouco mais longe. E falando nesses atletas de alta performance, todo mundo pensa que, né, que eles são pessoas perfeitas. Mas acontece deles terem algum tipo de crise ou pressão antes da competição, né? Porque deve ser muito forte essa pressão psicológica, estresse antes de entrar numa luta, enfim. Sim, isso é muito comum, na verdade. Eu sempre brinco que eles são pessoas normais, como todos nós. Então, todos nós, na verdade, somos obrigados a lidar com as pressões diárias de um jeito bem específico. Então, eles, quando chega próximo da competição, por exemplo, os lutadores, que são obrigados a fazer toda a parte comercial, de entrevistas, etc., e eles têm que lidar com uma questão de perda de peso, muitas vezes, e, acima de tudo, pensar na performance no sábado à noite, por exemplo. Então, o time que está junto, ele acaba tendo que lidar com essa montanha-russa de emoções. Ansiedade, nervosismo, a questão de dúvidas. Então, tudo isso influencia no dia da competição. Então, a gente acaba tendo que lidar isso de uma maneira bem especial com cada atleta. E quais seriam as suas dicas para lidar com esse tipo de pressão e para abaixar o nível de estresse? Bom, eu sempre falo que o trabalho, a disciplina, tem aquela frase, né, que o talento, quando não trabalha duro, ele acaba perdendo para quem trabalha mais duro, né? Então, eu sempre tento trabalhar isso com os atletas, a questão da disciplina, a questão da dedicação, de não aceitar menos que 100% a cada treino. Então, a cada dia, buscar a sua melhor versão. Então, isso são hábitos que a gente vai construindo como equipe. Então, eu me incluo nisso, eu busco sempre dar o meu melhor a cada treinamento. E isso acaba virando um hábito positivo, um hábito saudável. E eles convivem, acabam desenvolvendo essa busca pela excelência durante a carreira. Então, chega na luta, lidar com essa pressão, ela acaba ficando um pouquinho mais fácil, mas ao mesmo tempo eles dizem que essa pressão é um privilégio. Então, só sente essa pressão quem está numa situação única. Então, atletas de alto nível, eles vão chegar em momentos que eles vão estar... O sonho deles é disputar um título mundial, é disputar uma Olimpíada, é ser campeão. Então, para ser campeão, você precisa treinar como campeão, você precisa ter uma rotina de campeão e pensar como campeão. Super interessante isso. E assim, uma dica final, né? Porque os atletas, eles têm que manter o peso. Qual que é a dica que você dá para as pessoas, assim, nessa questão de manter o peso, de emagrecimento? Eu sempre dou a dica de hábitos saudáveis. Obviamente, tem que se buscar o equilíbrio. Então, buscar uma rotina de exercício físico, buscar uma opção de esporte é interessante e fazer boas escolhas em termos na alimentação. Então, esse combo ele é importante, atividade física e alimentação. Independente do objetivo da pessoa, é importantíssimo se movimentar e se alimentar de maneira saudável. Legal. Tá vendo, Léo? É o básico. É o básico, mas eu tenho uma pergunta. Pra mim ainda tem jeito pra perder todo esse peso? Sempre tem jeito, basta começar. É um desafio grande, mas tem que começar com o primeiro passo. Primeiro passo? Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que largar a cerveja, hein? Mas daí não tem jeito. E Everton, nós inclusive estivemos aqui com o Alexandre Pantoja e você é o treinador dele. Qual que é a rotina de treinos dele? Então, o Pantoja ele tem uma rotina de treinos muito intensa. Chega a ter de 12 a 13 treinos por semana, divididos em treinos específicos de artes marciais, então wrestling, boxe, muay thai, jiu-jitsu e o próprio sparring, que seria a luta, o MMA mais real, e a preparação física 3 vezes por semana ou 4 vezes. Então, dentro da preparação física, existem as fases que ele se encontra. Então, por exemplo, quando ele está em off, que é a fase de preparação inicial,